Minha mãe costumava dizer que cada família tem um espinho disfarçado de flor. Cresci acreditando que, na nossa, eu era o espinho. Desde pequena, aprendi a ocupar pouco espaço, a falar baixo, a não interromper, a não ser lembrada nas fotos de família. Enquanto minha irmã mais nova, Clara, era a luz de todos os natais, eu era a sombra na beira da mesa, aquela que sempre precisava se esforçar mais. Ela nasceu com o riso fácil, a voz doce e o tipo de beleza que fazia vizinhos suspirarem. Eu, segundo minha mãe, tinha o olhar duro, de quem nasceu para contrariar o destino. Talvez ela dissesse isso sem maldade, mas foi o suficiente para que eu aprendesse cedo o valor do silêncio. Meu pai, quando ainda estava vivo, era o único que equilibrava as coisas. Lembro dele me ensinando a andar de bicicleta na rua de trás, gritando: "Confia em você", enquanto eu caía pela 10ª vez. Ele dizia que eu tinha a cabeça de soldado, que quando decidia algo, ninguém conseguia me fazer desistir. Eu achava bonito aquilo, mas minha mãe achava perigoso. Dizia que mulher assim assusta homem, que esse meu gênio teimoso me deixaria sozinha. Clara, ao contrário, era moldável. Aprendia piano, sorria nas visitas, sabia chorar na hora certa. Era o retrato perfeito da filha que minha mãe sempre quis exibir. O desequilíbrio começou pequeno. Roupas passadas com mais cuidado para uma, elogios servidos em porções diferentes, comparações disfarçadas de conselhos. "Aprende com a sua irmã. Ela sabe se comportar." Era a frase que eu mais ouvia. Aos poucos, deixei de tentar agradar. Fui me fechando em um canto do quarto, lendo os livros que meu pai deixava espalhados. Manuais de navegação, histórias de guerra, biografias de gente que lutava por ideais maiores do que a própria vaidade. Talvez tenha sido ali que o destino começou a me puxar para longe de casa, antes mesmo que eu percebesse. Quando meu pai adoeceu, eu tinha 17 anos. Fui eu quem dormiu no hospital com ele nas últimas semanas. Clara não suportava ver sangue. Minha mãe dizia que o cheiro de álcool a deixava tonta. Então sobrava para mim. Lembro da última noite. Ele segurou minha mão e disse com a voz fraca: "Promete que vai encontrar algo que te dê propósito, não aplauso." Eu prometi. Ele morreu 3 dias depois, e no velório, enquanto minha mãe desabava nos braços de conhecidos, eu fiquei em pé, imóvel, tentando entender por que o mundo parecia tão quieto. Depois da morte dele, a casa virou território da minha mãe, e território dela significava espaço onde eu não cabia. Começaram as frases que ardiam mais do que gritos. "Você precisa ser mais feminina. Ninguém vai te querer com esse jeito. Clara é o orgulho da casa." Às vezes eu respondia, mas com o tempo percebi que discutir com ela era como tentar ensinar vento a mudar de direção. Então aprendi a calar. Foi nesse silêncio que me tornei perigosa, porque o silêncio é o primeiro treino da força. Aos 18, decidi fazer o que ninguém esperava. Me inscrevi para o concurso da escola naval. Lembro do jantar em que contei. Minha mãe deixou o garfo cair. Clara riu, achando que era piada. "Você, militar?" ela disse, com aquele riso leve que sempre fazia os outros rirem junto. "Você não aguenta nem acordar cedo para ir à missa." Eu apenas respondi: "Posso tentar." Foi a primeira vez que minha mãe me olhou com algo que parecia medo. Não medo de me perder, mas de me ver sair do roteiro que ela escreveu para mim. A semana seguinte foi de guerra fria. Ela não me dirigia a palavra. Quando saí de casa para fazer as provas, ela sequer desejou boa sorte. Lembro de ter olhado para trás na porta. Ela estava regando as plantas, como se eu fosse apenas mais uma visita indo embora. Eu segurei o choro até a esquina. A sensação era de estar indo embora de um lugar onde nunca realmente morei. O processo foi exaustivo. Treinamento físico, testes psicológicos, as provas teóricas. Eu era uma das únicas mulheres entre dezenas de homens. As piadas vinham com frequência, disfarçadas de humor. "Vai aguentar o tranco? Militar é para quem tem casca grossa." Mal sabiam que a minha casca já tinha sido forjada em anos de rejeição. A cada obstáculo superado, eu lembrava das frases da minha mãe, das comparações com Clara, das vezes em que fui ignorada. Transformei cada ferida em combustível. Quando finalmente saiu o resultado e vi meu nome na lista de aprovados, chorei sozinha no alojamento provisório. Não pela conquista, mas pela certeza de que ninguém em casa comemoraria. Voltei para avisar. Encontrei minha mãe na cozinha.
O rádio ligado baixo. Clara ao telefone contando sobre um curso de design. Passei, eu disse. Na escola naval. Ela levantou o olhar, séria. Então é isso? Vai virar homem agora? Fiquei em silêncio. Foi mais fácil do que tentar explicar que o uniforme não roubaria minha feminilidade, mas devolveria minha dignidade. No dia da partida, ela não foi me levar. Clara tirou uma selfie chorando e postou com a legenda: "Minha irmã vai virar sargento. Orgulho." Ela nem sabia a diferença entre as patentes, mas recebeu dezenas de curtidas. Minha mãe não comentou. Na primeira noite no alojamento, ouvi o som das ondas contra o cais e pensei no meu pai. Imaginei ele rindo, dizendo que eu finalmente tinha encontrado o propósito que prometi buscar. Aquele seria o início da minha nova vida, mas dentro de mim ainda ecoava a voz antiga da casa. Essa é a minha decepção de filha. Não sabia que anos depois eu ouviria essa mesma frase, dita da mesma boca, diante de pessoas que um dia teriam que me saudar. Quando fechei a porta de casa pela última vez, não senti medo nem alívio. Senti apenas o peso da certeza de que não havia mais espaço para mim naquele mundo que chamava de lar. Cada passo em direção ao ônibus que me levaria à escola naval parecia um passo para fora de uma vida escrita por outros. Eu não estava fugindo de minha família, mas da narrativa que me sufocava. Minha mãe, com seu tom de decepção cravado na voz, e minha irmã, sempre iluminada, continuariam suas vidas, enquanto eu começava a construir a minha, esculpida no aço frio do dever e na disciplina que escolhera como escudo. Os primeiros dias na escola foram como entrar em outro universo. Homens por todos os lados, corpos moldados pelo rigor, olhares curiosos e algumas bocas abertas de espanto ao perceberem que eu não estava ali para ser uma figurante ou a mulher que todos olhavam apenas como um detalhe. Fui recebida com uma mistura de indiferença e surpresa, e aos poucos compreendi que ali o silêncio não era apenas ausência de voz, era respeito silencioso conquistado com suor. As primeiras semanas foram exaustivas. Acordar antes do sol, correr quilômetros com mochila pesada, enfrentar provas físicas que pareciam desenhadas para me quebrar. Cada queda, cada falta de fôlego, cada músculo queimando era uma oportunidade de provar para mim mesma que ninguém jamais me controlaria novamente. A disciplina não era castigo, era libertação. Os instrutores testavam tudo: força, resistência, raciocínio rápido, capacidade de manter a calma sob pressão. Eu percebia nos olhos deles uma pergunta constante: essa garota vai aguentar? E cada vez que completava a tarefa, respondia sem pronunciar uma palavra. Aprendi a não esperar aplausos. Cada pequeno êxito era apenas meu, e o reconhecimento alheio era um bônus que raramente surgia. Nos dormitórios, os colegas conversavam em grupos, planejavam festas, flertes e pequenas rivalidades. Eu não fazia parte disso. Minhas noites eram passadas lendo manuais, memorizando protocolos, estudando mapas de navegação, mantendo a mente sempre à frente do corpo. Aprendi a não precisar de ninguém. Houve momentos em que pensei em desistir. Certas manhãs, com o frio cortando os ossos e a fadiga queimando cada fibra do meu corpo, eu fechava os olhos e sentia o abraço do meu pai ausente, como se ele estivesse me dizendo que cada esforço valeria a pena. Em outras ocasiões, minha mãe surgia em minha memória, a frase cruel de sempre: "Essa é minha decepção de filha." Eu respirava fundo e repetia mentalmente: "Não vou mais ser definida por ela." Cada lembrança que poderia me enfraquecer virou combustível. O treinamento intenso também revelou alianças inesperadas. Alguns homens, inicialmente céticos ou até hostis, passaram a me observar com respeito. Havia um capitão mais velho, responsável por nossa primeira missão prática, que me disse numa manhã chuvosa: "Você tem disciplina. A disciplina é raridade em jovens. Não desperdice." Ele não sabia da dor que carregava, do peso de anos sendo ignorada, do silêncio que me tornara forte. Mas sem que percebesse, suas palavras se tornaram meu mantra. Cada prova vencida, cada ordem seguida à risca, cada missão concluída me transformava naquilo que eu sempre soube que poderia ser. Alguém que ninguém poderia diminuir. Alguém que podia comandar sem levantar a voz. Quando começamos a ser testados em alto mar,
enfrentando tempestades simuladas, exercícios de navegação e simulações de combate, percebi o quanto meu treinamento emocional em casa havia me preparado. Onde muitos se desesperavam, eu permanecia calma. Onde outros se deixavam levar pelo medo, eu encontrava soluções. Cada comando, cada decisão tomada com firmeza, reforçava a verdade que minha mãe nunca quis enxergar. Eu era mais do que ela queria me tornar, mais do que ela ousava imaginar. Eu era capacidade, disciplina e autoridade personificadas. Ao longo do primeiro ano, minha rotina tornou-se uma dança exata entre esforço físico e planejamento estratégico. Aprendi a calcular risco, a medir palavras, a observar comportamentos. Observava meus colegas e instrutores, mas também aprendi a observar a mim mesma, meus limites, minhas reações, meus medos, minha força silenciosa. Descobri que poder não é apenas levantar armas ou cumprir ordens, é conhecer a si mesmo tão profundamente que o mundo não consegue te surpreender. As férias foram uma prova de resistência emocional. Voltar para casa significava enfrentar novamente os olhares da família, sentir o desprezo disfarçado de cuidado. A mãe não tinha mudado, mas eu tinha. Havia um distanciamento interno que ela não podia tocar. Clara ainda sorria, ainda buscava aprovação, ainda ria das piadas sobre mim. Eu sorria de volta, mas de forma diferente. Não era a menina que precisava ser aceita, era a mulher que sabia seu valor. Cada conversa com a família era um teste de paciência, cada comentário ácido, uma oportunidade de reafirmar meu autocontrole. Eu não me exaltava, apenas observava, absorvia e fortalecia meu próprio território interno. Quando voltei para o segundo ano, fui promovida à posição de liderança dentro do grupo de treinamento feminino. Era um pequeno passo, mas significava reconhecimento real do meu esforço. Meus colegas passaram a me procurar para orientação, para apoio, para aprender a tomar decisões com firmeza. Eu nunca alardeei minhas conquistas, nunca gritei meu valor, mas cada gesto silencioso falava mais do que qualquer elogio poderia expressar. Cada missão concluída, cada instrução cumprida, cada olhar respeitoso que eu recebia, consolidava o que eu havia construído longe dos olhos de casa. Uma mulher capaz, independente, admirada por quem conhecia a disciplina de verdade. E foi nesse ponto que comecei a perceber que minha jornada não era apenas sobre superar os desafios físicos e mentais do treinamento militar. Era também sobre preparar-me para o dia em que minha família voltaria a me olhar, para o dia em que minhas conquistas silenciosas, minha patente, meu preparo, minha força, seriam finalmente visíveis. E eu sabia que esse dia chegaria, inevitavelmente. Não precisava correr atrás de reconhecimento. Não precisava gritar. Apenas precisava existir, firme, inabalável, pronta para ser vista no momento certo. Foi assim que, entre marinas e exercícios, tempestades e provas intermináveis, longas noites de estudo e reflexões silenciosas, eu descobri que o fardamento que vesti não era apenas tecido ou distintivo, era a armadura, era a afirmação, era a liberdade que nunca tive em casa. Eu me tornei imune ao desprezo, resistente ao julgamento e capaz de manter a calma mesmo diante de olhares que antes me esmagariam. Cada passo no convés, cada comando dado, cada missão concluída me preparava para o encontro inevitável, o momento em que minha família e todos que duvidaram de mim teriam que encarar não apenas a filha esquecida, mas a mulher inteira que eu havia me tornado. Subir nos degraus da hierarquia militar não foi apenas uma questão de esforço físico ou disciplina. Foi uma batalha silenciosa contra a desvalorização, contra o preconceito velado e explícito, contra a expectativa de que uma mulher com minhas características, teimosa, direta, obstinada, nunca poderia chegar longe. Cada missão cumprida, cada exercício finalizado, era também um confronto com a voz de minha mãe, ecoando do passado. Você não tem jeito. Sempre será a decepção. Eu carregava essas palavras como cicatrizes invisíveis, lembranças que doíam mais profundamente do que qualquer ferimento físico que pudesse receber em campo. Minha ascensão não veio de forma linear. Houve momentos em que duvidei de mim mesma, noites em que a exaustão física e emocional me esmagava. Lembro-me de um exercício de sobrevivência no mar, em que o vento e a chuva
pareciam conspirar contra cada passo, cada manobra. Alguns cadetes desmoronavam sob pressão. Outros tentavam disfarçar a incapacidade com arrogância. Eu permaneci firme, não porque fosse naturalmente resistente, mas porque aprendi a transformar cada sensação de desamparo em combustível silencioso. A fúria contida, a injustiça acumulada em anos de desprezo familiar, tornou-se meu motor. Cada vez que sentia o corpo pedir trégua, fechava os olhos e repetia mentalmente: não vou ser apagada de novo. As promoções vieram, uma a uma, mas cada conquista exigiu sacrifício extremo. Amigos, relacionamentos e até a vida social ficaram em segundo plano. Meus colegas masculinos, inicialmente céticos, agora olhavam para mim com respeito, mas nunca sem a ressalva de que eu era diferente. Diferente significava que precisava provar o dobro, ser mais rápida, mais precisa, mais resiliente. As palavras que outrora eram humilhações, agora se transformavam em medalhas invisíveis, cada uma gravada em minha memória como testemunha do que suportei. Houve momentos de solidão que ninguém poderia compreender. Passava semanas em missões de treinamento, isolada em bases remotas, acordando antes do amanhecer, dormindo com frio e dor, com o corpo exausto e a mente tensa. Em um desses dias, após uma simulação de combate noturna que parecia interminável, sentei-me sozinha na praia próxima à base, observando o mar e sentindo os músculos latejarem. Lembrei-me de meu pai, das palavras dele sobre propósito e coragem, e percebi que todas as lágrimas que guardei nos anos de rejeição familiar não eram perda, mas preparação. Eu não precisava da aprovação de ninguém. As cicatrizes não eram apenas físicas, eram psicológicas. Lembro-me de uma reunião de oficiais onde, durante a apresentação de estratégias, fui interrompida e desconsiderada repetidamente por um colega, um capitão com mais experiência, acostumado a que as mulheres permanecessem no fundo da sala. Respirei fundo, mantive a calma, e quando terminou, apresentei um plano detalhado que antecipava cada movimento de sua estratégia, mostrando falhas e oportunidades. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ninguém falou, mas a expressão em seus olhos, uma mistura de espanto e respeito forçado, disse tudo. A cada episódio como esse, a sensação de poder silencioso crescia, e percebi que a verdadeira autoridade não precisava de aplausos. A trajetória também me levou a cenários perigosos, onde o risco era real e constante. Operações de resgate em alto mar, treinamentos de combate em regiões isoladas, exercícios de sobrevivência em clima extremo, cada experiência deixava marcas invisíveis, marcas que moldavam não apenas minha capacidade física, mas também meu equilíbrio emocional. Aprendi a tomar decisões rápidas sob pressão, a ler as pessoas, a medir cada movimento com precisão cirúrgica. A disciplina que desenvolvi, herdada das longas horas de estudo e treinamento, tornou-se meu escudo contra qualquer tentativa de desvalorização. Enquanto escalava os degraus da hierarquia, as interações com minha família se tornaram cada vez mais tensas. Minha mãe ligava ocasionalmente, com comentários que carregavam sarcasmo ou críticas sutis, como se tentasse medir meu progresso através de doses de desaprovação. "Você acha mesmo que vai se sair bem nessa missão?" perguntava, com um riso que nunca chegava aos olhos. Cada palavra era uma prova de paciência. Cada comentário era um lembrete de que eu precisava permanecer inabalável, mantendo minha trajetória intacta, longe do impacto emocional que outrora me esmagaria. Eu não respondia. Apenas absorvia, transformava cada insulto silencioso em estratégia, cada dúvida em determinação. Houve também a questão da identidade. Crescer à sombra da irmã e sob o peso da desaprovação da mãe me ensinou que ser invisível não significa ser fraca. Na Marinha, descobri que a verdadeira força residia em permanecer fiel a si mesma, em não permitir que o julgamento alheio definisse minha trajetória. Cada medalha, cada distintivo, cada reconhecimento formal que conquistei foi uma forma silenciosa de dizer ao mundo que, mesmo invisível para alguns, eu existia de maneira irrevogável. Durante esse período, também enfrentei discriminação sutil e explícita de colegas masculinos, questionando minha capacidade e minha autoridade. Alguns tentaram me excluir de reuniões, ridicularizar minhas decisões ou menosprezar meu conhecimento.
mas cada tentativa de desvalorização apenas fortalecia meu autocontrole. Eu aprendi a responder não com raiva, mas com precisão, com ações que falavam mais alto do que qualquer discussão poderia. Cada comando seguido com exatidão, cada exercício concluído, cada missão bem-sucedida, reforçava a autoridade que eu havia conquistado, longe dos olhares que me subestimavam. Ao final desses anos, percebi que a ascensão não era apenas sobre títulos ou posições, mas sobre se tornar intocável perante a crítica injusta, imune à dúvida alheia e capaz de transformar a adversidade em força. Cada cicatriz que carregava, das rejeições, das humilhações, das batalhas internas, era uma medalha silenciosa de experiência e resiliência. A jovem que minha mãe chamava de decepção havia se tornado uma oficial respeitada, admirada por sua competência e pela disciplina rigorosa que moldava não apenas sua carreira, mas sua vida. E, enquanto subia mais um degrau rumo à alta patente, sabia que cada sacrifício, cada lágrima contida, cada momento de solidão e superação me preparava para algo maior, não para humilhar ou impressionar ninguém, mas para estar pronta para o momento em que aqueles que um dia duvidaram de mim, minha família, meu círculo íntimo, teriam que reconhecer que eu existia de maneira inteira e irrevogável. Eu não precisava de aplausos, precisava apenas estar preparada. Preparada para o encontro inevitável que colocaria em perspectiva tudo o que suportei, todo o esforço silencioso, todas as cicatrizes que agora contavam uma história de força que ninguém poderia apagar. Eu não esperava ouvir da minha mãe a voz que ainda carregava a mesma autoridade crítica de sempre, só que agora revestida de uma formalidade estranha, quase protocolar. O telefone tocou numa tarde de outono, enquanto eu revisava mapas navais e relatórios de exercícios recentes. Ela disse apenas: "Clara vai se casar. Queremos que você esteja presente." A frase foi curta, quase seca, como se me dissesse que minha presença seria tolerada, mas não desejada. Eu hesitei. Não havia pedido, não havia convite caloroso, apenas uma convocação que parecia mais uma formalidade do que uma demonstração de carinho. Por um instante, imaginei desligar e não ir. Poderia permanecer na minha rotina, entre treinamentos e planejamentos de missão, protegida do peso da presença de quem um dia me chamou de decepção, mas algo dentro de mim sabia que não poderia fugir dessa vez. Não era para mostrar poder, não era para revanche, era para testemunhar de perto o teatro que sempre parecia se desenrolar em minha família, e talvez entender de uma vez por todas se algum espaço ainda existia para mim ali. Peguei o uniforme mais discreto, mas impecável, e preparei minha mochila com documentos de viagem, uma muda de roupas e a sensação que me acompanhava desde a adolescência. O silêncio firme de quem aprendeu a se proteger antes mesmo de saber o que era vulnerabilidade. Ao chegar à casa da família, tudo parecia intacto, como se o tempo tivesse parado. A decoração impecável, a mesa posta com cuidado, a atenção concentrada em Clara, que irradiava a confiança de quem sempre teve o mundo aos pés. Minha mãe me recebeu com um sorriso que não chegava aos olhos, um cumprimento rápido e quase mecânico. "Você veio", disse ela, sem calor, como se a minha ida fosse apenas um passo esperado no roteiro familiar, e não uma escolha minha. O noivo, um capitão da marinha, foi apresentado à família de forma cortês. Quando minha mãe pronunciou aquela frase que ainda ecoa dentro de mim, "Essa é minha decepção de filha", todos riram. Um riso curto, nervoso, de quem desconhecia o peso das palavras. Eu me mantive em silêncio, uma sombra observadora no canto da sala. As risadas ecoaram, mas não me atingiram. Aprendi cedo que quem ri do outro raramente conhece a verdadeira força do alvo. Quando o noivo estendeu a mão, seu cumprimento foi educado, quase automático, até que seus olhos realmente me encontraram. Vi o instante exato em que a compreensão e o choque se misturaram na expressão dele. Ele recuou um passo, ereto e respeitoso, e disse com a firmeza de quem reconhece a autoridade inegável: "Almirante Carlos, senhora." Um silêncio pesado se instalou. Minha mãe ficou congelada. Clara arregalou os olhos, e eu apenas assenti com calma, mantendo a postura que o treinamento e os anos de silêncio disciplinado haviam me ensinado. Não havia necessidade de palavras extras. O reconhecimento estava no olhar dele, e isso dizia tudo.
O restante da tarde foi um exercício de paciência e observação. As pessoas tentavam disfarçar o constrangimento, mas a tensão era palpável. Minha mãe tentava preencher o silêncio com comentários superficiais, frases que deveriam suavizar a situação, mas que apenas reforçavam sua própria vergonha. Clara alternava entre risadas nervosas e olhares constrangidos para o noivo. E eu permanecia ali, imóvel, cada gesto calculado, cada expressão medida. Minha presença era suficiente para alterar a dinâmica do ambiente, sem eu precisar dizer uma palavra. Sentada à mesa, observei cada detalhe. O jeito como minha mãe tentava controlar a narrativa, o modo como Clara procurava por aprovação, a maneira como o noivo agora me olhava com respeito genuíno e quase reverência. Era fascinante observar o efeito silencioso do que eu havia conquistado. O fardamento, os anos de disciplina, as conquistas escondidas de todos, transformavam-me em alguém que não podia mais ser subestimado. Houve momentos em que a conversa girava em torno de banalidades, mas cada palavra carregava subtexto. Minha mãe mencionava o futuro do casamento, os planos da filha, e eu apenas ouvia, calculando a distância emocional que havia entre nós. Cada sorriso forçado de Clara, cada tentativa do noivo de manter a neutralidade, tudo reforçava a percepção de que ninguém esperava que eu estivesse ali como igual, e menos ainda como autoridade silenciosa. Mas estava. Sempre estive. No meio da refeição, senti a urgência de manter minha postura. Não havia necessidade de rebater comentários, nem de buscar reconhecimento explícito. O simples fato de permanecer intacta, calma, imune ao constrangimento alheio, era a forma mais poderosa de afirmação. A cada instante, percebia o impacto da minha presença naqueles que outrora me desprezaram. Não era vingança, era visibilidade silenciosa, a demonstração de que minha existência não poderia mais ser ignorada ou diminuída. Quando a sobremesa foi servida, minha atenção se voltou para o ambiente ao redor. Fotos antigas, recordações espalhadas pela sala, lembranças de aniversários onde eu ficava em segundo plano. Cada imagem parecia desafiar meu presente, mas eu não recuava. A memória dessas décadas de invisibilidade transformava-se agora em força silenciosa, em disciplina emocional que não precisava ser compreendida, apenas respeitada. Após o jantar, minha mãe tentou novamente chamar a atenção com uma frase atravessada, como quem ainda tentava manter algum controle sobre minha presença. Eu apenas sorri, pequeno gesto, quase imperceptível, mas carregado de firmeza. Era suficiente para mostrar que, independentemente do que dissesse, minha trajetória não poderia mais ser manipulada por palavras vazias. Minha autoridade silenciosa estava estabelecida, meu poder invisível manifestado, e minha família finalmente via a filha que eles haviam ignorado por tanto tempo. Não a criança que eles moldaram, mas a mulher que escolheu seu próprio caminho, treinada, disciplinada e imune ao desprezo. Quando me despedi, o noivo segurou meu braço brevemente, olhos baixos, mas respeitosos, sem palavras desnecessárias. A tensão no ar era palpável. Não havia aplausos, não havia declarações grandiosas. Apenas reconhecimento silencioso, aquele tipo que não se compra, não se implora, não se força. Saí com o mesmo silêncio que havia me protegido anos atrás, consciente de que, embora o dia parecesse normal para alguns, para mim era um marco. A primeira vez em que minha família realmente sentiu, mesmo que inconscientemente, que eu não era apenas a decepção de filha que minha mãe sempre proclamou. Ao deixar a casa, caminhei até o carro, respirando fundo. A brisa fria do outono trouxe consigo um alívio inesperado. Não era vingança, não era confronto direto. Era a constatação de que eu havia chegado inteira, inabalável, e que finalmente minha presença tinha peso. O resto, pensei, seria apenas consequência de anos de disciplina e paciência, a demonstração silenciosa de uma força que ninguém mais poderia ignorar. Entrar novamente naquela casa era como atravessar uma fronteira invisível entre duas vidas que coexistiam, mas não se tocavam. A fachada impecável, o jardim bem cuidado, a luz filtrando pelas cortinas, tudo parecia familiar e, ao mesmo tempo, absolutamente estranho. Eu caminhava pelo hall, cada passo ecoando no piso polido, e sentia o peso das memórias em cada objeto.
fotos alinhadas na parede, lembranças de aniversários onde eu era apenas espectadora, recados deixados para Clara que eu nunca recebia, o silêncio que habitava o ar antes mesmo de minha chegada. Minha mãe apareceu rapidamente, como se houvesse ensaiado cada gesto, cada expressão para aquele momento. Sorriu de forma calculada, o tipo de sorriso que esconde tensão e pretende transmitir normalidade. "Você veio", disse ela, curta, direta, carregada de expectativa e desprezo velado. Eu apenas assenti, mantendo postura ereta, uniforme impecável, cada distintivo no lugar, cada gesto calculado. Estava consciente de que ali não vinha para receber reconhecimento, mas para observar, para medir a distância entre quem eu era e quem eles achavam que eu ainda podia ser. O ambiente estava em festa, mas havia tensão latente. Clara irradiava confiança, ocupando o centro das atenções, rindo, gesticulando, cada movimento cuidadosamente planejado para mostrar domínio do espaço. Meu olhar percorria cada detalhe, absorvendo tudo. A mesa decorada com precisão, o brilho nos olhos de convidados que não conheciam o passado da família, a tentativa de normalidade em cada gesto da minha mãe. O ar parecia carregado de pequenas provocações sutis, e eu absorvia tudo em silêncio, observando e analisando cada fragmento de comportamento como se fosse uma operação estratégica. Quando minha mãe se aproximou do noivo, um capitão da marinha, e pronunciou a frase que ainda ecoa na minha memória: "Essa é minha decepção de filha." Percebi o efeito imediato da minha presença. As risadas curtas e nervosas se espalharam pelo ambiente, mas não me atingiram. Eu permaneci imóvel, observando cada reação. O noivo, educado, estendeu a mão, e naquele instante, quando finalmente olhou para mim de forma completa, seus olhos se arregalaram. Ele recuou ligeiramente, e com voz firme disse: "Almirante Carlos, senhora." Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Minha mãe ficou imóvel, o rosto pálido, e Clara arregalou os olhos, sem saber como reagir. Eu apenas retribuí o cumprimento com um gesto contido, silencioso, firme. Não precisava de aplausos, apenas do reconhecimento que minhas ações sempre haviam merecido. Durante a refeição, a tensão não diminuiu. Cada palavra proferida pela família parecia cuidadosamente medida, mas carregada de nervosismo. Minha mãe tentava preencher os silêncios com comentários superficiais, mas cada frase apenas reforçava o constrangimento. Clara, embora ainda sorridente, parecia lutar para manter o controle, gesticulando para que o noivo não percebesse o caos silencioso que se instaurava. Eu permanecia calma, cada gesto e cada palavra minimalistas, mas carregados de presença e autoridade. Cada olhar dirigido a mim refletia surpresa, espanto e uma admiração silenciosa que nenhum deles ousaria verbalizar. O jantar se arrastou. Cada prato servido carregava mais tensão do que sabor. Eu observava, mais do que participava. Cada movimento de minha mãe, cada sorriso forçado de Clara, cada gesto do noivo, tudo era analisado com precisão. Aprendi a ler os silêncios tanto quanto as palavras. E ali, em meio a toalhas imaculadas e talheres alinhados, pude medir o efeito do que me tornei. Uma mulher inteira, inabalável, cuja presença mudava a dinâmica do ambiente sem precisar de demonstração explícita de poder. Houve momentos em que minha mãe tentava recuperar a narrativa, lançando comentários sobre o casamento, o futuro da filha e pequenos gestos de manipulação emocional. Mas eu permanecia impermeável, observando tudo, absorvendo cada detalhe. Cada frase era uma oportunidade de reafirmar meu controle silencioso, de perceber quem estava tentando manipular a situação e quem estava genuinamente surpreso com minha autoridade. Meu corpo permanecia firme, meu rosto neutro, mas cada fibra de mim estava alerta, registrando e guardando cada movimento, cada palavra, cada olhar. Ao final da refeição, senti o peso do silêncio se intensificar. A tensão atingiu seu ápice quando minha mãe, sem perceber a ironia do momento, pronunciou outra frase que deveria diminuir minha presença, mas que apenas consolidou meu poder silencioso. Eu não respondi. Apenas sorri levemente, um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas carregado de firmeza. Não precisava de palavras, não precisava de confrontos.
Minha postura e minha serenidade eram mais poderosas do que qualquer argumentação. Quando me despedi, o noivo aproximou-se brevemente, olhos baixos, respeito evidente, sem necessidade de palavras adicionais. A casa parecia menor, mais silenciosa, como se a minha presença tivesse alterado permanentemente a percepção de todos. Eu saí sem pressa, consciente de que cada passo que dava fora daquela sala era uma reafirmação da minha autonomia e da força que conquistei. Não havia aplausos, não havia declarações grandiosas, apenas o reconhecimento silencioso de que, finalmente, ninguém poderia ignorar quem eu realmente era. Caminhei até o carro, respirando fundo, sentindo a brisa fria de outono que parecia lavar o peso da velha dinâmica familiar. Não era vingança, não era exibição de poder. Era a constatação de que eu havia chegado inteira, firme, impenetrável, e que, finalmente, minha presença tinha impacto. O restante seria consequência natural de tudo o que construí: a disciplina, a paciência, a autoridade silenciosa que ninguém podia negar. Ao dirigir para longe da casa, percebi que não apenas havia retornado, mas que, finalmente, aquele lugar não poderia mais definir meu valor. Eu era completa, e eles, pela primeira vez, sabiam disso sem precisar dizer uma palavra. O momento da revelação não foi marcado por gritos, confrontos ou lágrimas. Foi silencioso, devastador na sua simplicidade, e carregado de uma tensão que podia ser sentida no ar, como eletricidade antes da tempestade. O noivo da minha irmã, o capitão da marinha, estava diante de mim, e pela primeira vez percebi que sua reação não era mera formalidade. Seus olhos se arregalaram. A mão que estendera para cumprimento congelou no ar. Ele recuou um passo, o corpo ereto, a postura de respeito instantâneo, e disse: "Almirante Carlos, senhora." O efeito foi imediato. Minha mãe congelou, o rosto pálido, a boca entreaberta em um esforço silencioso de controlar a expressão. Clara arregalou os olhos, o sorriso que ensaiava se desmanchando aos poucos, substituído por uma mistura de incredulidade e medo. Eu permaneci imóvel, respirando de forma controlada, cada gesto medido, cada expressão neutra, mas internamente consciente do impacto daquilo que finalmente se manifestava. A autoridade que eu carregava consigo desde anos de disciplina, sacrifício e dedicação. Não precisava de palavras adicionais. O reconhecimento no olhar dele dizia tudo. Enquanto todos processavam o choque, percebi o silêncio se espalhar pela sala. As risadas nervosas de minutos antes desapareceram, substituídas por olhares medindo distâncias, avaliando a força que eu representava. Minha mãe, com sua habitual necessidade de controle, tentava articular palavras, mas a voz falhava. As mãos tremiam ligeiramente. Clara, normalmente tão confiante, buscava apoio no noivo, que agora parecia dividir seu respeito entre ela e a mulher, que sempre havia sido negligenciada, mas cuja presença era agora inegavelmente poderosa. O jantar que se seguiu foi carregado de tensão silenciosa. Cada frase que minha mãe pronunciava, cada comentário que tentava minimizar a situação, parecia reforçar ainda mais o impacto da revelação. Clara tentava manter o riso, gesticulando e falando com leveza, mas era um esforço inútil diante da autoridade que emanava de mim. Eu observava cada movimento, cada palavra, absorvendo detalhes, compreendendo a dinâmica que se desenrolava como se estivesse analisando um relatório estratégico. O noivo, inicialmente distraído pela expectativa social, agora se ajustava. A educação e cordialidade não eram suficientes para esconder o reconhecimento e o respeito que brotava espontaneamente. Ele não apenas me via, mas entendia instantaneamente que estava diante de alguém cuja trajetória não podia ser ignorada. E esse reconhecimento não era apenas pelo título, mas pela força, pela disciplina, pela presença consolidada ao longo de anos de desafios que ninguém em casa sequer imaginava. Minha mãe, tentando retomar controle, começou a citar detalhes do casamento, expectativas sociais e tradições familiares, mas cada frase parecia falhar em sua intenção. Eu permaneci calma, observadora, absorvendo cada nuance. Minha respiração era lenta, controlada, enquanto internamente processava o efeito daquilo que acontecia. A primeira vez em que minha família percebia, de forma inequívoca,
que eu havia se tornado muito mais do que eles esperavam. Não havia necessidade de explicar nada, porque meus anos de silêncio, dedicação e superação falavam mais alto que qualquer discurso. As conversas que se desenrolavam ao redor não me atingiam, eram pano de fundo para a revelação silenciosa. Cada gesto, cada olhar, cada tentativa de manipulação verbal reforçava a percepção de que eu não precisava reagir. A presença que eu carregava era suficiente para alterar o curso da dinâmica familiar, para estabelecer um equilíbrio antes inexistente. A tensão era quase palpável, como se o ambiente tivesse mudado de frequência, e todos os presentes fossem obrigados a recalibrar suas expectativas. Enquanto a refeição prosseguia, observei pequenos sinais de reconhecimento no noivo. Cada gesto dele, cada comentário sutil, cada inclinação de cabeça, era um testemunho silencioso do impacto da revelação. Eu não precisava afirmar meu valor. Ele já havia sido reconhecido, e o silêncio em torno da mesa consolidava minha autoridade. Minha mãe não conseguia mascarar o constrangimento, e Clara percebia que o status quo que sempre dominaram havia mudado irrevogavelmente. Após o jantar, um momento específico cristalizou-se em minha memória. O noivo se aproximou, discretamente, apenas para confirmar o respeito, sem palavras desnecessárias, sem adulação. Um gesto simples, mas carregado de significado. Naquele instante, compreendi que a revelação não precisava de dramaticidade. Era suficiente existir inteira, firme, disciplinada, reconhecida por aqueles que entendiam verdadeiramente a hierarquia e o esforço que sustentava minha presença. Enquanto me preparava para me retirar, percebi que cada passo dado até ali havia sido necessário. Cada sacrifício, cada noite solitária de estudo, cada missão enfrentada, cada ferida física ou emocional carregada em silêncio, agora culminava na presença que alterava o ambiente sem precisar de imposição verbal. A autoridade estava estabelecida, não como vingança, mas como constatação silenciosa de quem eu me tornei. Ao deixar a casa, senti o ar frio da noite envolvendo-me, e cada passo em direção ao carro era como percorrer o território conquistado, não no sentido de dominação, mas de liberdade silenciosa. A revelação havia ocorrido sem alarde, mas seu impacto ecoaria internamente em cada membro da família. Eu não precisava gritar, não precisava corrigir, não precisava reafirmar. A constatação do que eu representava era clara para todos os que tiveram olhos para ver. Enquanto dirigia para longe, percebi a diferença entre aparecer e ser reconhecida. A revelação não dependia de palavras ou gestos grandiosos. Dependia da construção meticulosa de anos de esforço, disciplina e resiliência. Eu havia sido ignorada, desprezada e subestimada. Mas, naquele instante, a realidade não podia mais ser negada. Não havia espaço para dúvidas, manipulações ou falsas interpretações. A autoridade e a presença silenciosa que eu carregava transformavam cada olhar de surpresa em reconhecimento tácito. E foi nesse silêncio absoluto, ao perceber o impacto de minha ascensão diante daqueles que um dia duvidaram de mim, que compreendi. A revelação não é sobre ser aplaudida, é sobre existir inteira, implacável na própria verdade, de forma que o mundo, finalmente, precise se curvar ao peso daquilo que você construiu em silêncio, muito antes de qualquer cena dramática ou confrontos verbais. O respeito conquistado é mais poderoso quando silencioso, e naquele jantar, entre olhares surpresos e risadas nervosas, minha trajetória finalmente se tornou visível, intacta e irrevogável. O silêncio que pairava naquela sala depois do reconhecimento do noivo não era apenas ausência de som, era a presença densa, quase tangível, que pressionava cada um de nós. Eu percebia o peso nos ombros da minha mãe, a hesitação de Clara, o olhar atento do capitão da marinha. Cada gesto, cada respiração, carregava uma tensão que falava mais alto do que qualquer palavra. Silêncio, aprendi, pode ser mais devastador que gritos, mais cortante que insultos, porque dá espaço para que cada pessoa veja por si mesma a realidade que tenta esconder. Enquanto eles processavam a revelação, fiquei imóvel, respirando com controle, observando. A tensão era quase dolorosa, mas eu não precisava intervir.
O poder do silêncio estava justamente em não ceder à necessidade de explicar, justificar ou defender. Eu sabia que anos de trabalho, sacrifício e disciplina estavam estampados na minha postura, no uniforme impecável, no olhar firme, na confiança contida que ninguém poderia forçar. Cada detalhe transmitia algo que palavras jamais conseguiriam. Eu estava inteira, e eles finalmente precisavam enxergar isso. Minha mãe tentava preencher o vazio com palavras, tentava retomar a narrativa do passado, apontar falhas, suavizar a humilhação que certamente sentia, mas cada frase sua soava vazia, desconexa, um esforço inútil diante da verdade que se impunha. Clara tentava rir, mudar de assunto, criar distrações, mas o peso da situação não permitia. O capitão não se intimidava, apenas observava, absorvendo cada detalhe, consciente de que estava diante de alguém cuja presença não podia ser subestimada. O silêncio transformava cada pequeno gesto em uma sentença não pronunciada. Isso é respeito, e vocês não têm escolha senão reconhecer. Durante a refeição, o ambiente parecia pesar em ondas. Cada prato servido, cada talher colocado, cada risada ensaiada se transformava em ruído diante da autoridade silenciosa que eu emanava. Ninguém ousava interromper com comentários desdenhosos, porque sabiam que qualquer tentativa de desqualificar minha presença seria inútil e que meu silêncio observador não perdia nada, mas absorvia tudo. Era como se cada movimento fosse registrado, cada palavra armazenada, cada gesto avaliado e reinterpretado. Eu me tornava, naquele momento, a árbitra invisível de uma cena que outrora dominavam sem resistência. O noivo, apesar da surpresa inicial, agora se ajustava. Ele entendia o peso da situação e, com cuidado, mantinha a postura formal, o cumprimento respeitoso. Ele não precisava dizer nada, e eu não esperava. A forma como ele me olhava e reagia silenciosamente dizia mais do que qualquer elogio poderia expressar. A tensão que se espalhava pelo ambiente era a prova de que o silêncio, quando bem manejado, pesa mais do que qualquer grito, qualquer acusação ou qualquer tentativa de humilhação. Eu percebia minha mãe tentando pequenas manipulações, gestos e frases calculadas para restaurar alguma forma de controle, mas eu estava acima disso. Não por arrogância, mas por consciência. Não havia necessidade de interferir. Minha trajetória, a autoridade que conquistei com esforço e disciplina, falava por si. Cada lembrança de desprezo, cada comparação com Clara, cada crítica silenciosa que carreguei durante décadas, agora se transformava em presença e firmeza. Eles não precisavam ouvir nada de mim. Precisavam apenas encarar o que eu representava. Enquanto a refeição prosseguia, meu olhar percorria cada detalhe da sala, cada reação dos presentes. Eu sabia que cada suspiro contido, cada hesitação, cada pausa nas conversas refletia o impacto daquilo que se revelava silenciosamente. O capitão do noivo mantinha o respeito, e minha mãe finalmente entendia, sem palavras, que sua tentativa de diminuir minha presença havia falhado. Clara, por mais que tentasse controlar sua expressão, não conseguia disfarçar o constrangimento que se instalava. O efeito do silêncio continuou mesmo depois da refeição. Eu permaneci sentada, observando, absorvendo, mantendo a postura firme, cada movimento medido, cada respiração controlada. Não precisava falar. O silêncio já era suficiente para que todos percebessem a mudança na dinâmica, a autoridade que eu conquistara, o respeito que agora me era devido sem necessidade de demonstração explícita. Ao me retirar, percebi que cada passo, cada gesto, cada decisão tomada naquele jantar consolidava o poder silencioso que carregava. Não era poder imposto com gritos ou ameaças, mas com presença, consistência e disciplina. A revelação não precisou ser explícita, mas cada olhar dirigido a mim registrava a verdade. Eu não era apenas a filha desprezada, eu era alguém que não podia mais ser subestimada. Ao deixar a casa, a noite fria envolveu-me, e senti o alívio e a força simultaneamente. O silêncio que carregava comigo não era ausência de emoção, era ferramenta de autoridade, de presença, de percepção clara. Cada passo em direção ao carro reforçava a convicção de que não havia mais necessidade de aprovação,
nem de confronto. Eu estava inteira, inabalável, e finalmente eles precisavam lidar com isso. Enquanto dirigia, percebi que o silêncio carregava consigo a capacidade de transformar situações. Cada comentário não dito, cada reação não forçada, cada presença firme transmitia mais poder do que qualquer confronto verbal poderia. E naquele momento, compreendi que a força não precisava se manifestar com volume ou drama. Bastava existir, firme, disciplinada, inabalável, e o mundo, mesmo que por instantes, teria que se curvar à verdade daquilo que eu me tornei. O silêncio era mais cortante que qualquer palavra, mais pesado que qualquer reprovação, mais eloquente do que qualquer grito. E pela primeira vez, minha família percebeu isso com clareza. Eu não precisava provar nada, e ainda assim, ninguém poderia ignorar minha presença, minha autoridade e minha força. O jantar que se seguia à revelação da minha patente não era apenas uma refeição. Era uma arena silenciosa, um tribunal não declarado onde todos avaliavam cada gesto, cada palavra, cada respiração. Cada detalhe carregava significado, cada movimento tinha peso, cada olhar era uma sentença não pronunciada. Minha mãe tentava, com pequenos comentários, restabelecer alguma forma de autoridade, mas a força que emanava de mim era impenetrável. Eu não precisava responder, não precisava lutar, porque a verdade da minha presença falava por si. Sentada à mesa, observei cada reação, absorvendo os sinais de surpresa e desconforto que surgiam gradualmente. Clara, sempre confiante, agora vacilava em sua postura, tentando disfarçar o impacto do momento. Seus gestos antes naturais tornaram-se calculados. Cada sorriso agora era uma tentativa consciente de reduzir a tensão, mas em vão. O noivo mantinha a postura firme, respeitosa, consciente do peso do que estava presenciando. Eu, por outro lado, permanecia neutra, quase imperceptivelmente controlando cada músculo do corpo, cada expressão facial. A mãe, percebendo que seus métodos usuais de intimidação não funcionariam, começou a falar sobre tradições familiares, expectativas sociais e pequenas regras de etiqueta que, em sua percepção, deveriam me colocar em uma posição de submissão. Mas tudo soava vazio, deslocado, porque minha trajetória e autoridade conquistada em anos de disciplina militar tornavam qualquer tentativa de diminuição inútil. Eu não precisava interromper, não precisava corrigir. O silêncio era meu aliado mais poderoso, transformando cada palavra forçada em evidência da minha força silenciosa. Enquanto os pratos eram servidos, cada detalhe se tornava uma oportunidade de avaliação. O cuidado excessivo da mãe ao cortar a carne, o tom exagerado da voz tentando controlar a narrativa, a tentativa de Clara de mudar de assunto. Todos esses elementos criavam um ambiente carregado de tensão. Eu observava, analisava, absorvia, sabendo que cada gesto deles revelava insegurança diante da força que eu representava. Não era vingança, era a constatação silenciosa do que eu sempre fui capaz de conquistar, longe de olhos curiosos e julgadores. O capitão, inicialmente surpreendido, agora agia com cautela. Cada palavra dele era medida, cada gesto cuidadosamente posicionado, para demonstrar respeito sem parecer excessivo. Ele sabia que estava diante de alguém cuja autoridade não precisava ser reconhecida com declarações verbais. Bastava observar, e o peso do que eu representava se manifestaria naturalmente. Eu não precisava afirmar nada. Minha postura, meu olhar, cada gesto calculado eram suficientes para solidificar a impressão de poder e competência. Minha mãe, percebendo que o ambiente lhe escapava do controle, tentou pequenas indiretas, comentários sobre a educação e o comportamento que, segundo ela, deveriam ser esperados de mim. Mas essas tentativas soavam ridículas diante da presença construída com anos de sacrifício e disciplina. Cada palavra dela apenas reforçava a discrepância entre o que ela acreditava que eu era e o que eu realmente havia me tornado. Clara, tentando mediar a situação, falhava em cada gesto, demonstrando a tensão crescente que pairava sobre a mesa. A conversa se desenrolava em múltiplos níveis, entre o que era dito e o que permanecia implícito. Cada gesto meu, cada pausa, cada olhar direcionado, criava uma narrativa silenciosa que falava mais alto que qualquer palavra.
O ambiente se transformava em um julgamento sem necessidade de acusação. Cada olhar registrado, cada comentário medido, cada gesto absorvido, tudo contribuía para a constatação da minha autoridade e competência. A tensão crescia, não porque eu estivesse atacando, mas porque eu simplesmente existia com firmeza. Enquanto os pratos eram trocados, percebi pequenos sinais de reconhecimento. Um leve assentir do capitão, um olhar prolongado de Clara, um sutil tremor na voz de minha mãe. Nenhum deles ousava questionar ou desafiar, porque a força que emanava de mim não permitia. O silêncio que carregava comigo se tornava uma sentença silenciosa, revelando décadas de esforço, sacrifício, resiliência e disciplina. Cada gesto silencioso consolidava o respeito e a percepção de que eu não era mais a filha desprezada, mas uma mulher inteira e implacável em sua própria verdade. Ao longo do jantar, observei a dinâmica se alterar gradualmente. O ambiente antes carregado de risadas forçadas e comentários nervosos, agora estava tenso, suspenso, como se todos os presentes estivessem absorvendo a verdade silenciosa que eu representava. Eu não precisava falar, não precisava exigir reconhecimento. O simples fato de permanecer presente, disciplinada, firme, imutável, era mais eloquente do que qualquer explicação ou justificativa poderia ser. Quando a refeição se aproximava do fim, percebi que a percepção de todos havia mudado irrevogavelmente. Minha mãe entendia, mesmo que inconscientemente, que sua tentativa de diminuição havia falhado. Clara percebia que a dinâmica familiar não seria mais a mesma. O capitão reconhecia que estava diante de alguém cuja autoridade não podia ser ignorada. E eu, sentada à mesa, absorvendo cada detalhe, compreendia que o poder do silêncio era a ferramenta mais eficaz que jamais tive. Ninguém precisava ouvir nada para reconhecer a verdade do que eu me tornei. Ao me levantar, cada gesto, cada passo, consolidava ainda mais a presença silenciosa que construí durante anos. Não era humilhação, não era vingança, não era exibição. Era simplesmente a constatação de que existo inteira, firme, capaz, e que o mundo, mesmo minha família, teria que se ajustar à realidade do que representei e continuo a representar. O jantar, que deveria ser apenas uma celebração, tornou-se um tribunal silencioso, e a sentença era clara. A filha desprezada, a decepção, havia se tornado a mulher que ninguém poderia subestimar. Ao me despedir, percebi o efeito do momento no capitão, em Clara, na minha mãe. Nenhuma palavra precisava ser dita. O reconhecimento estava nos olhares, nos gestos contidos, nas expressões de surpresa e respeito. Cada passo fora da casa consolidava a transformação. Eu não precisava de aprovação, não precisava de aplausos. E ainda assim, meu impacto era inegável. A autoridade silenciosa, construída com disciplina, paciência e sacrifício, havia alcançado seu ápice naquela noite. Eu havia mudado a percepção de todos, não com palavras, mas com presença, firmeza e a força que décadas de desafios me ensinaram a cultivar. O momento da despedida chegou silencioso, mas carregado de significado. Não havia palavras grandiosas, nem olhares carregados de emoção fingida. Havia apenas a constatação irrevogável de que minha trajetória, construída com disciplina, sacrifício e paciência, havia finalmente se afirmado. Minha mãe permaneceu parada na porta, os olhos atentos, mas não havia gesto de acolhimento. Não havia qualquer tentativa de recuperar a narrativa que havia perdido. Clara, ainda tentando organizar suas emoções, fitava-me com uma mistura de surpresa e impotência. O capitão do noivo me olhava com respeito silencioso, consciente do peso do que presenciara. Eu apenas respirei fundo, mantendo cada gesto contido, cada expressão neutra. Ao me aproximar da saída, senti a tensão aumentar, como se o espaço inteiro se comprimisse em torno de mim. Não havia pressa, não havia necessidade de acelerar o passo. Cada movimento calculado, cada olhar discreto, consolidava a presença que construí em silêncio durante anos. Eu não precisava explicar nada, não precisava justificar meus feitos, não precisava implorar por reconhecimento. Cada passo falava mais do que palavras poderiam expressar. Enquanto atravessava o hall, percebi que todos os presentes absorviam o impacto da minha presença de formas diferentes. Minha mãe tentava encontrar algum fio de controle, mas cada gesto seu falhava.
Clara oscilava entre o riso nervoso e o olhar inseguro, tentando medir o quanto a situação havia mudado. O capitão permanecia firme, o respeito nos olhos, silencioso, sem exageros, reconhecendo que havia testemunhado algo maior do que uma simples reunião familiar. Ele presenciou a autoridade construída através de anos de esforço, disciplina e sacrifício. Cheguei à porta, a mão pousando no batente, a respiração controlada. A sensação que me acompanhava era a de um território conquistado. Cada momento de rejeição, cada comentário ácido, cada sorriso contido da minha mãe ou de Clara, cada lacuna de reconhecimento durante toda a minha vida, culminava naquele instante de silêncio absoluto. Eu não precisava de aplausos, não precisava de palavras de arrependimento, não precisava de demonstrações de surpresa. O simples fato de existir ali, inteira, firme, disciplinada e implacável, era suficiente para transformar a percepção de todos os que haviam subestimado minha presença por décadas. Quando finalmente empurrei a porta, a luz fria do fim de tarde tocou meu rosto. O ar externo carregava uma mistura de frescor e liberdade silenciosa. Cada passo que dei em direção ao carro reforçava o sentimento de autonomia conquistada com esforço e paciência. Eu não estava apenas saindo de uma casa, estava saindo de um passado que tentou me definir, limitar e diminuir. Cada metro percorrido simbolizava a afirmação de que não precisava mais buscar aprovação, não precisava mais lutar para ser reconhecida por aqueles que um dia duvidaram de mim. Enquanto caminhava pelo jardim, observei as pequenas recordações que permeavam o espaço. Flores cuidadosamente plantadas, objetos decorativos, lembranças de aniversários e datas comemorativas em que minha presença era mínima ou ignorada. Cada detalhe era um lembrete do passado, mas ao mesmo tempo reforçava a diferença que agora se instaurava. Eu não precisava carregar ressentimento. Carregava apenas consciência de minha própria força, fruto de anos de disciplina, treinamento e superação. Chegando ao carro, respirei fundo e sentei-me ao volante. O interior frio e silencioso parecia acolher minha presença. Liguei o motor, senti o vibrar do veículo sob minhas mãos e percebi que cada movimento dali em diante seria guiado apenas por minha própria escolha. Não havia expectativas, não havia demandas externas, não havia mais espaço para que qualquer pessoa definisse meu valor. A despedida não era dramática, não era teatral, mas era definitiva. Não havia retorno, não havia necessidade de olhar para trás. Enquanto dirigia pelas ruas familiares, observando o ambiente que um dia considerei lar, senti uma calma inédita. Não era satisfação, não era vingança, era constatação. Eu havia chegado inteira, inabalável, pronta para existir por mim mesma. Cada momento da vida militar, cada cicatriz física e emocional, cada noite de exaustão e solidão, havia me preparado para esse instante em que minha presença falaria mais alto do que qualquer argumento verbal poderia expressar. Minha mãe e Clara permaneceriam naquela casa, tentando entender silenciosamente o impacto do que presenciaram. Eu não precisava interferir. O julgamento já havia sido feito, não por mim, mas pela realidade de minha trajetória. Cada gesto, cada olhar, cada passo meu havia comunicado o que palavras não poderiam. Eu era inteira, disciplinada, respeitada, e ninguém poderia apagar a força que construí com minhas próprias mãos. O capitão do noivo, silencioso, permaneceu como testemunha do momento. Ele entendeu que o respeito não se impõe. Se conquista através de presença, competência e disciplina. E naquele instante, sem qualquer necessidade de explicação, ele havia reconhecido não apenas meu título, mas a força, a resiliência e a autoridade que vinham de décadas de dedicação e esforço invisível para minha família. Ao chegar ao carro, fechei a porta lentamente, sentindo o impacto silencioso daquele instante ecoar dentro de mim. A despedida sem retorno não era apenas física, era simbólica. Representava a ruptura definitiva com a percepção distorcida de quem eu era para minha família. A afirmação silenciosa de que meu valor não depende de aprovação alheia, e a liberdade de finalmente existir por mim mesma, sem mediadores, sem expectativas, sem limitações impostas por quem um dia duvidou da minha força. Enquanto dirigia em direção à rua principal,
senti o peso do passado se dissipar. Cada quilômetro percorrido era um passo na reconstrução da minha própria narrativa, onde minha presença, minha autoridade e minha história não precisavam mais ser justificadas, nem contestadas. A despedida sem retorno não era um gesto de afastamento, mas a afirmação silenciosa de uma vida construída com firmeza, disciplina e integridade. E pela primeira vez, senti que o silêncio que carregava comigo era mais poderoso que qualquer palavra, mais firme que qualquer grito, mais eloquente do que qualquer explicação. Minha trajetória estava consolidada, inteira e irrevogável. Ao deixar a casa da família para trás, sentada ao volante, senti pela primeira vez o peso das décadas de esforço e sacrifício se transformar em algo palpável. Liberdade. Não aquela liberdade comum, leve e passageira, mas uma liberdade carregada, sólida, que vinha de entender que ninguém mais poderia ditar meu valor, ninguém mais poderia controlar minha trajetória. Cada quilômetro percorrido era mais do que um afastamento físico. Era a consolidação silenciosa de uma vida construída com disciplina, coragem e resiliência, longe dos olhares que antes tentavam me diminuir. Naquela noite, ao chegar ao alojamento militar, respirei profundamente e retirei o uniforme. Cada medalha, cada distintivo, cada cicatriz, visíveis ou não, agora carregavam o peso da verdade. Eu havia sobrevivido, crescido e me tornado mais forte do que jamais imaginei. Não havia aplausos, não havia reconhecimento formal, apenas a percepção íntima de que cada decisão, cada sacrifício, cada noite em que escolhi persistir ao invés de ceder à dor, finalmente havia rendido frutos. Nos dias seguintes, senti uma leveza estranha. A rotina militar continuava implacável, exigente e precisa, mas agora havia espaço para eu sentir o resultado do que havia construído. As missões, os treinamentos, cada planejamento estratégico, tudo se transformava em terreno de reafirmação de uma autoridade que não precisava mais ser provada para ninguém que não estivesse disposto a enxergar. Minha família, que outrora me negligenciara, não mais definia minhas emoções. Eu estava inteira, e isso era suficiente. Decidi aproveitar essa força recém-consolidada para projetar mudanças em minha própria vida, não em vingança, mas em afirmação. Ajustei minha rotina, priorizando o que me fazia sentir valor e propósito. Estudos avançados em estratégia naval, mentorias para jovens cadetes, exercícios físicos rigorosos que fortaleciam não apenas o corpo, mas a mente. Cada ação era tomada com precisão, cada escolha cuidadosamente alinhada àquilo que eu sabia que merecia. Ao mesmo tempo, senti o impacto do silêncio que deixei para trás na minha família. Mensagens não respondidas, chamadas não atendidas, aparições ausentes. Eles tentavam entender, mas não havia roteiro que pudesse explicar a profundidade da autoridade silenciosa que eu agora exercia sobre minha própria vida. A sensação era poderosa. Eu não precisava confrontar, não precisava corrigir, não precisava demonstrar superioridade. O simples fato de existir inteira, disciplinada, preparada, era suficiente para transformar a percepção que antes era tão desfavorável. Com o tempo, percebi que meu renascimento não era apenas interno, mas também externo. No âmbito militar, novas oportunidades surgiam, convites para liderar operações estratégicas, mentorias para oficiais em formação, reconhecimento tácito de superiores e colegas que entendiam o valor da disciplina, do preparo e da resiliência. Cada pequena vitória profissional consolidava ainda mais a sensação de que minha trajetória, construída em silêncio e esforço, agora estava à prova de qualquer julgamento externo. A vida pessoal também começou a se reorganizar. Distâncias emocionais foram estabelecidas, limites firmados, escolhas respeitadas. Não havia espaço para manipulações, para expectativas alheias, para cobranças que não se alinhavam à minha própria visão de valor. Cada interação social passou a ser filtrada pelo critério do respeito mútuo. Quem não reconhecia minha força, quem não respeitava minha história, era mantido à distância. Aprendi que renascer significava não apenas reconstruir o próprio caminho, mas também definir quem poderia caminhar ao seu lado. Meses se passaram, e a percepção que minha família tinha de mim
começou a se alterar, lentamente. Comentários indiretos, olhares hesitantes, tentativas de reconhecimento tardio. Eu não reagia. Não por indiferença, mas porque compreendi que a verdadeira autoridade não se demonstra com explosões emocionais. Ela se mantém silenciosa, firme, inabalável, e sua eficácia é mensurada pelo impacto que causa nos outros, sem precisar ser anunciada. Minha mãe, que um dia me chamou de decepção, agora precisava lidar com a realidade de que a filha que desprezara havia se tornado alguém cuja presença não podia ser ignorada, cuja trajetória não poderia ser questionada. Em uma manhã de sábado, enquanto caminhava pela base militar, o sol iluminava o convés com uma luz clara e fria. Senti uma sensação que jamais havia experimentado. Completude. Cada passo, cada movimento, cada respiração era uma afirmação silenciosa de que eu não precisava mais provar nada, nem para minha família, nem para o mundo. O renascimento em marcha não era dramático. Era uma constatação silenciosa e firme de que finalmente existia inteira, em pleno controle de minha própria vida. Aos poucos, comecei a incorporar rituais de renovação pessoal. Corridas matinais, leitura profunda, escrita reflexiva. Cada gesto servia como lembrete de que a força construída ao longo de anos de sofrimento, rejeição e disciplina não era apenas necessária, mas agora podia ser vivida plenamente. Cada missão cumprida, cada medalha, cada reconhecimento tácito consolidava não apenas a minha carreira, mas também a certeza de que a vida que eu conduzia era minha, e apenas minha. Eventualmente, a comunicação com minha família tornou-se mínima, quase inexistente, mas eu não sentia falta. O que antes gerava ansiedade, tensão e ressentimento, agora era substituído por uma sensação de autonomia e poder silencioso. Eu havia encerrado o ciclo do passado, deixado para trás expectativas alheias e abraçado a verdade de que minha trajetória não dependia de aprovação externa. Cada decisão tomada, cada missão cumprida, cada passo dado reforçava essa autonomia. O renascimento em marcha não era apenas liberdade, era responsabilidade. Responsabilidade sobre minha própria vida, minhas escolhas, minhas emoções e minhas prioridades. Aprendi que existir inteira significa manter firmeza diante das adversidades, tomar decisões com clareza e não permitir que o passado dite o futuro. Minha carreira militar, minha disciplina, minhas conquistas e minhas cicatrizes convergiam em uma só narrativa, a de uma mulher inteira, que havia sido ignorada, desvalorizada, subestimada, mas que emergiu mais forte, mais sábia, mais resiliente e absolutamente inabalável. E assim, enquanto o sol se erguia sobre o convés da base, senti que cada decisão tomada até ali, cada sacrifício silencioso, cada noite de exaustão e cada momento de paciência havia valido a pena. Meu renascimento não era aparente para todos, mas era absoluto para mim. Eu não precisava de reconhecimento, não precisava de aplausos. Minha autoridade, minha força e minha história eram tangíveis na forma como eu existia e caminhava pelo mundo. Pela primeira vez, senti que estava completa, inteira, livre, irrevogavelmente dona do meu próprio destino,